Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente e hoje vamos falar um pouco sobre variáveis no Ansible. O Ansible suporta variáveis e elas podem ser utilizadas para armazenar valores que podem ser reutilizados entre todos os arquivos de um projeto do Ansible. Isso poderá simplificar a criação e a manutenção de um projeto e reduzir o número de erros. A utilização de variáveis te proporciona um modo conveniente de gerenciar valores dinâmicos no seu projeto do Ansible. Bons exemplos de onde mais utilizamos as variáveis são na criação de usuários, instalação de pacote, reinicialização de serviços, remoção de arquivos e downloads de pacotes ou arquivos. As variáveis podem ser definidas em uma variedade de locais em um projeto do Ansible. No entanto, isso pode ser simplificado para três níveis básicos de escopo. Se o mesmo nome de uma variável estiver definido em mais de um nível, vencerá o de maior precedência. O escopo restrito tem precedência sobre o escopo maior. Vamos entender melhor. O escopo de host tem menor precedência. Serão utilizadas quando a mesma variável não for definida no escopo de ação. O escopo de ação tem precedência sobre as variáveis de host ou de grupo. Será utilizada caso não seja definido uma variável global. E por fim, a variável global tem maior precedência sobre todas as outras. Por exemplo, quando definimos a variável pacote em nosso inventário de hosts, esta é uma variável de escopo de host e tem menor precedência. Quando criamos um playbook e especificamos a mesma variável pacote, o valor definido no playbook será utilizado ao invés do definido no arquivo de inventário, pois este é um tipo de escopo de ação. E se caso quisermos sobrepor o valor especificado tanto no arquivo de inventário quanto no playbook, definimos a variável no escopo global com o valor desejado. No caso, o valor especificado pelo parâmetro "-e" na linha de comando quando estamos executando o playbook. As variáveis de inventário que se aplicam diretamente aos hosts se enquadram em duas categorias. Variáveis de hosts se aplicam a um host específico. E variáveis de grupo, que se aplicam a todos os hosts de um grupo de hosts ou de um grupo de grupos. As variáveis de host têm precedência sobre as de grupo, mas as variáveis definidas por um playbook têm precedência sobre ambas. Uma forma de definir as variáveis de host e de grupo é fazer isso diretamente no arquivo de inventário. Porém, isso é uma abordagem antiga e não é preferencial, mas você ainda pode encontrar esse tipo de definição em diversos projetos. Vamos falar sobre a definição de variáveis de grupos utilizando a criação de um diretório chamado de group vars. Vamos usar como base o inventário de hosts estáticos que estamos vendo. Criamos um diretório chamado groupvars. Quando temos esse diretório criado dentro da pasta do nosso projeto, o Ansible procura dentro desse diretório por arquivos com o mesmo nome dos nossos grupos de hosts. A estrutura desse diretório ficaria assim. E a estrutura de todo o nosso projeto ficaria da seguinte forma: na raiz do projeto teremos o nosso playbook, um arquivo de inventários, um arquivo Ansible-CFG e o diretório groupvars. E dentro do diretório groupvars, arquivos com o mesmo nome dos nossos grupos especificados no inventário. E cada arquivo terá suas variáveis específicas para cada grupo dentro desse projeto. Veja o playbook a seguir. Sem utilizar variáveis, teríamos que definir 3 plays, sendo uma para cada grupo. E para cada grupo, especificar manualmente os pacotes que desejamos para os hosts. Agora,
Veja como ficaria o mesmo playbook quando definimos as variáveis de grupos. Vamos verificar os pacotes que foram instalados em cada um dos hosts utilizando as variáveis de grupo. No Node 1 foram instalados os pacotes httpd e mod httpd2. No Node 2 temos 4 pacotes: o MariaDB Server, MariaDB Utils, MariaDB Backup, MariaDB GSS API Server e no Node 3 temos o pacote HAProxy. Agora vamos ver como utilizar variáveis de hosts. Estas podem ser utilizadas em conjunto com as variáveis de grupo, porém, como tem maior precedência, quando definirmos uma variável com o mesmo nome que é especificada nas variáveis de grupo, esta terá maior precedência sobrepondo a variável de grupo. Vamos analisar um cenário com o uso de variáveis de hosts, seguindo o mesmo conceito das variáveis de grupo, porém, ao invés de utilizar um diretório chamado groupvars, vamos criar um diretório chamado hostvars. Dentro do diretório hostvars, ao invés de criarmos arquivos com os nomes de grupos, vamos criar arquivos com o nome dos nossos hosts. Note que a estrutura do diretório hostvars ficaria da mesma forma do que quando especificamos as variáveis de grupo. E a estrutura do nosso projeto também se mantém no mesmo formato. Agora, vamos analisar o nosso playbook. Assim como no playbook de instalação de pacotes, para a criação de usuários com base na função do host, teríamos que criar 3 plays, uma para cada grupo, e especificar manualmente cada usuário a ser criado. Quando utilizamos as variáveis, o nosso playbook fica 3 vezes menor. Vamos avaliar o resultado do nosso playbook. No Node 1 foi criado o usuário Web Server. No Node 2, o usuário DB User. E no Node 3, o usuário Proxy User. Agora, vamos verificar como utilizar variáveis dentro de nossos playbooks. Mesmo com as variáveis especificadas nos arquivos groupvars e hostvars, podemos sobrepor a variável especificando uma variável com o mesmo nome, porém com um valor diferente dentro do nosso playbook. Variáveis dentro de playbook têm precedência sobre as variáveis especificadas nos arquivos exibidos anteriormente. Vamos utilizar como exemplo a criação de usuários. Note que podemos sobrepor as variáveis tanto para os pacotes quanto para os nossos usuários, especificando dentro do playbook a variável com o mesmo nome, porém com um valor diferente. Vamos ver o resultado da execução da criação de usuários. Como podemos ver, o Ansible utilizou as variáveis que foram definidas dentro do playbook. Porém, note que os hosts assumiram o mesmo valor para a variável, diferente de quando especificamos no groupvars e no hostvars, que podemos ter uma variável com o mesmo nome, mas com valor diferente para cada host ou grupo de hosts. Vamos ver a seguir mais uma forma de especificar variáveis que têm maior precedência. A variável de maior precedência é a variável utilizada na linha de comando, como estamos observando na tela. Mesmo com as variáveis definidas dentro do diretório groupvars, hostvars e dentro do playbook, quando especificamos na linha de comando, esta tem maior precedência sobre todas as outras. Vamos ver o resultado. Como podemos ver a saída do playbook na tela, o usuário criado foi o especificado na linha de comando. Da mesma forma que quando especificamos a variável dentro do playbook, todos os hosts assumem o mesmo valor para a variável.
Quando estamos definindo nossas variáveis, devemos seguir algumas regras. Os nomes das variáveis devem começar com uma letra e podem conter apenas letras, números e o caractere underscore. Por exemplo, as variáveis à esquerda irão apresentar um erro durante a execução, pois não se encontram no formato correto. Na direita, podemos ver alguns exemplos de uma forma correta de definir uma variável. Vamos falar sobre tipos de variáveis. Quando estamos definindo variáveis em um arquivo, podemos nos deparar com situações que temos várias configurações para o mesmo elemento. E com forma simples de se declarar variáveis, pode se tornar complicado tanto para gerenciar quanto para utilizá-las. Para essas situações, podemos utilizar matrizes e assim simplificando tanto a leitura, manutenção e a utilização das variáveis. Vamos ver em mais detalhes a seguir. Para acessar as variáveis de uma matriz, a primeira forma e mais simples, podemos utilizar o nome da matriz, nosso caso user. Em seguida, acessamos o item que temos especificado em nossa matriz. E por fim, acessamos a configuração do nosso item. Outra forma de acessar as configurações é utilizar a notação no modelo Python, que ao invés de utilizar o ponto, utilizamos colchetes e acessamos os itens conforme vemos na tela. Agora, vamos ver como utilizar dentro de nossos playbooks esse tipo de variável. Neste caso, o playbook apenas exibe na tela o resultado dessas variáveis. É uma forma útil de validar se todas as variáveis que definimos estão funcionando corretamente. Quando estamos trabalhando com variáveis, temos que nos atentar com alguns cenários. Nestes cenários apresentados, iremos receber uma mensagem de erro. Sempre que uma variável estiver no início, devemos colocar entre aspas duplas. Como podemos ver do lado direito da tela, esta seria a forma correta da utilização de variáveis. Alguns módulos, como add ou copy, podem apresentar erro quando utilizamos a notação de ponto, quando utilizamos matrizes. Nestes casos, basta utilizar a notação Python para evitar esse problema.